A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Hoje, em mais um vídeo do canal Apenas Teologia, iremos apresentar esta belíssima obra, Teologia Sistemática Pentecostal. A sua editora é a editora CPAD, os seus autores são todos assembleanos. Tomara que você goste desse vídeo, não se esqueça, compartilhe, deixe o seu like, se inscreve e compartilhe com os seus amigos. Vamos para o meus irmãos, Teologia Sistemática Pentecostal. A sua editora é a editora CPAD. Aqui estão, entre os conchetes, os seus respectivos autores. A sua capa é uma capa dura, que está ao lado da Teologia Sistemática, né? Aqui nós vamos ver também atrás o livro. Aqui temos uma pequena frase que diz: a safra de teólogos pentecostais brasileiros não ficou no passado. Ele vai dar uma pequena visão sobre essa safra de teólogos. E aqui estão novamente os seus autores, tá certo? Vamos adentrar mais na obra. Folha de proteção, folha de rosto. Aqui o cameraman vai focar. Aqui está. 12ª impressão, CPAD, Rio de Janeiro, 2019. Aqui está a sua ficha catalográfica. Aqui vai falar, meus irmãos, um pouco sobre os autores. Vai falar um pouco sobre os autores. Aqui vai falar um pouco sobre Antônio Gilberto, Claudio de Andrade, Ciro Sanches, Helena Cabral, Leonardo Renovato e etc, meus irmãos. Aqui também vai falar um pouco sobre o seu grau estudado, se eles são bacharel em teologia, em filosofia, e aqui vai dar um pouco sobre a sua função ministerial também, tá certo? Vamos adentrar mais. Aqui temos uma breve apresentação de Ronaldo Rodrigues de Souza, uma teologia brasileira. Ele vai explicar um pouco sobre essa teologia brasileira. Aqui nós temos uma palavra do editor-geral. O editor-geral da obra foi Antônio Gilberto, como nós já sabemos. Ele vai dar uma palavra muito boa, gostei muito, vai falar um pouco sobre a teologia sistemática. Aqui nós chegamos agora ao sumário. E neste sumário nós vamos encontrar as divisões desta teologia sistemática e os seus autores. Exemplo, bibliologia, nós vamos ver que quem vai comentar é Claudio de Andrade. Teologia, que é a teologia da doutrina de Deus, quem vai comentar é Ezequiel Soares. Cristologia, Severino Pedro. Pneumatologia, Antônio Gilberto. Antropologia, Leonardo Renovato. A martiologia, Helena Cabral, e assim por diante, meus queridos irmãos. Aqui, ela tem exatamente de capa a capa 561 páginas. É uma teologia básica, uma teologia inicial, não é uma teologia intermediária nem avançada. Mas eu gostei muito dela, porque os seus autores tratam do assunto muito bem. Eu gostei do tratamento que os seus autores deu a cada assunto. Aqui está a introdução à bibliologia, que é concernente. Quem vai falar sobre isso é Claudio de Andrade. Temos também aqui, vou passar mais um pouco, falando sobre a teologia, doutrina de Deus. A doutrina de Deus, isso. Gostei também dessa. Eu acho que eu creio que quase todas as teologias sistemáticas têm, que são teorias erradas ou teoria inadequada sobre Deus. Vai falar sobre ateísmo. Nós vamos ver também falar sobre o agnosticismo, evolucionismo, politeísmo, enotoísmo, materialismo, panteísmo, deísmo, monismo. Aqui, mais abaixo, nós já vai falar sobre a existência de Deus, instituição e tudo mais relacionado a Deus. Gostei muito desta doutrina de Deus, tá certo? Mais à frente, meus irmãos, nós vamos ver que na página 65, o autor, ainda na doutrina de Deus, vai falar um pouco sobre
atributos de Deus. Que atributos são esses? Como os irmãos sabem, são atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, tá certo? Aqui ele vai falar um pouco sobre esses atributos: perfeição, espiritualidade, infinitude, eternidade. Esses são atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis, ele vai falar que é justiça, bondade, santidade, verdade, fidelidade. Vai falar um pouco sobre cada um, tá certo? Aqui, se os irmãos quiserem pausar o vídeo para ler um pouco, pode pausar, tá certo? Isso. Passando aqui mais à frente, nós vamos ter ainda a teologia de Deus, doutrina de Deus. Já na página 83, o autor vai falar um pouco sobre o tetagrama. Muito interessante para quem nunca ouviu falar sobre o tetagrama, que era o nome pessoal de Deus no Antigo Testamento, tá certo? Mais à frente, nós já vamos entrar em cristologia, tá bom? Na página já 119, já um pouquinho passando mais à frente. E na página 119, ele vai falar sobre Cristo, a eternidade de Cristo. Se Cristo foi gerado ou se Cristo foi criado. Houve até um concílio, se eu não me engano, que falou sobre exatamente esse assunto e foi condenado à questão do criado, mas sim gerado, tá bom? Mais à frente, nós vamos notar que ele vai falar sobre Jesus nascido na plenitude dos tempos, tá certo? Jesus na plenitude dos tempos. Eu gostei muito dessa parte porque ele fez uma aplicação um pouco também pessoal, tá certo? O autor ele vai dar uma aplicação pessoal, vai dizer que Jesus nasceu na plenitude dos tempos e ele vai dividir. Aqui em cima nós vamos ver ele falando um pouco sobre a geração, mais embaixo idade e época, período e etapa, fases e tempo, dispensação, eternidade. Aqui nós já vamos encontrar o autor falando Jesus nasceu em Belém, já vai ser uma característica mais humana de Jesus. Vai falar um pouco sobre as características, onde ele nasceu, a data de nascimento. Vai falar também sobre a visita dos magos. E concernente à visita dos magos, nós sabemos que a Bíblia fala que eles vieram do Oriente. E o autor, ele vai se expressar muito bem, que ele diz que o Oriente, ali nós temos dois. Quais são? O Oriente geográfico e o Oriente astronômico. E ele vai falar um pouco e vai discorrer sobre este assunto. De onde os magos vieram, do Oriente astronômico ou do Oriente geográfico, tá certo? Mais à frente ele vai falar sobre a infância de Jesus. Aqui, muito bem, pode focar a câmera. Isso, a infância de Jesus. Aqui ele vai falar, olha só meus irmãos, aqui eu acho bem interessante, porque o autor ele vai falar sobre as profecias na vida de Jesus. E aqui em cima, olha só, uma focada, isso. Ele vai falar sobre profecias messiânicas. Ele vai dar basicamente quase todas as profecias messiânicas. Não são todas, tá certo? Vai ser quase todas. Ele vai dar 55 profecias messiânicas acerca de Jesus Cristo. Gostei muito dela também por conta disso. Mais à frente, nós vamos ter o ministério de Jesus na Nova Aliança. Ele vai falar que Jesus orava. Ele vai falar que Jesus ele era apóstolo, mais embaixo aqui, meu irmão. Isso. Vai falar que Jesus ele era apóstolo, que Jesus ele era profeta, que Jesus ele era evangelista, pastor, mestre e diácono, tá certo? Ele vai dar alguns esclarecimentos acerca dessa questão. Aqui nós já vamos entrar na questão de pneumatologia, Espírito Santo. E sobre o Espírito Santo, ele vai dar um breve resumo sobre isso. Eu gostei também muito disso, mas eu gostei mais de cristologia até agora, tá bom? Ele vai falar um pouco sobre cristologia. E o que eu gostei bastante, deixa eu olhar se eu encontro aqui. Isso aqui, olha só. O autor, ele vai dar aqui. Câmera. Isso. O autor, ele vai dar textos em que o Espírito Santo é mencionado através da Bíblia. E ele vai dar todos os textos de Gênesis a Apocalipse, a qual o Espírito Santo é mencionado na Bíblia. Ele vai dividir
por livros da Bíblia, Êxodo, Números, Deuteronômio, Juízes, 1 Samuel, tá certo? Olha só, uma página, duas páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5, 6, são 6 páginas ao todo, ele discorrendo só sobre o Espírito Santo em toda a Bíblia, tá certo, meus irmãos? Aqui apresentamos teologia sistemática pentecostal. Tomara que vocês tenham gostado. Até a próxima e fiquem com Deus. Concluindo, pois, meus irmãos, este review, tomara que vocês tenham gostado. Não se esqueça, compartilhe, deixe o like e comenta. E mande para os seus amigos, tá certo? Até a próxima. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.